E conhece e não conhece, né? Principalmente a rapaziada do canal sempre me vê trazendo as pessoas pra conversar, eu nunca falei um pouco de mim. E que vai totalmente ao contrário da sua história, porque a fotografia ela nunca fez parte da minha vida, né? Da minha família, ela nunca fez parte, era algo muito distante. A fotografia, né, ela sempre foi muito cara, ainda é caro, mas era muito caro você comprar um filme, mandar revelar. Então a fotografia em si, ela era muito distante da minha família. Tava até conversando com um grande amigo que eu encontrei recentemente, da época de adolescente, que ele me lembrou, cara, que né, quando a gente era 14, 15 anos, a gente montou um site de cobertura de evento. Só que não era pela foto, a gente queria ir nas festas de graça, entendeu? Então foi o único contato que eu tive com fotografia antes de querer trabalhar com fotografia. Então era distante. Mas eu fui fazer faculdade de jornalismo, porque eu sempre gostei do futebol. Cresci na arquibancada, me forjei na arquibancada, minhas filhas, a mãe das minhas filhas eu conheci na arquibancada, então a minha história é muito ligada ao futebol. Então eu queria trabalhar com futebol, mas eu nunca tinha mexido com foto. Na faculdade, eu trabalhava na rádio da faculdade, a rádio era do lado da redação do jornal da faculdade. E eu sempre, você me conhece, gosto de ser amigo de todo mundo, aquela coisa, na época eu tinha banda, então eu que fazia os negócios da faculdade, todo mundo me conhecia. Um dia precisaram de alguém para poder fotografar um show do Lulu Santos, numa casa de show lá em Belo Horizonte, pro jornal da faculdade. E ninguém levantou a mão, falei, ó, dá a câmera que eu vou, show de graça, posso beber de graça, tudo de graça? Não, vou, lógico, eu vou. E foi esse show que me despertou, sabe, pra fotografia, porque eu nunca tinha mexido numa câmera, foi a câmera da faculdade, do laboratório que eu peguei, usei, e que começou a mexer comigo, falando, a fotografia era um negócio mais legal do que eu imaginava. Hoje, com a minha experiência, eu consigo entender muito, porque a questão a diferença do registro para fotografia, né? Registro, todo mundo pega o celular aqui e faz um registro. Exatamente. A fotografia não, a gente tem que pensar antes de apertar o botão. E isso começou a me causar uma vontade, e me abriu na cabeça também uma possibilidade que não existia. De estar no futebol, de fazer o que eu gosto, mas na fotografia. E foi muito difícil. Resumindo muito bem, logo na época que eu quis fazer, eu descobri que eu ia ter minha primeira filha e eu tive que largar a faculdade no meio pra casar, aquela coisa toda, investir. Como é que você investe num equipamento igual a gente sabe que a gente tem que ter, sendo que com um filho, neném, tá ligado? Com a minha esposa na época, sem trabalhar, era eu que tinha que sustentar a casa, saindo da faculdade ganhando R$ 400 por mês como estagiário e querendo meter o louco de fotógrafo. Não tinha como. E teve. Olha eu como é que eu tô aqui. Loucura, né, cara? É muito doido. Por isso que eu gosto muito de falar com a rapaziada que é o seguinte, não é fácil pra ninguém. A vida não é fácil pra ninguém, meu irmão. O cara, mesmo o rico, também tem problema, sabe? O rico também tem problema, assim como o pobre. Às vezes o problema do pobre o rico resolveria. Mas às vezes o problema também do rico, o pobre resolveria. Né? Que é cada um com seu cada qual. Não vou estender muito isso, mas só depende da gente, né? E foi isso que eu fiz, cara. Foram 2 anos ali, os 2 primeiros anos, até porque naquela época não existia um fotofoot, foto em foco, pra poder chegar pra você e falar, o que você precisa de ser pra ser fotógrafo? Você precisa de uma foto, você precisa tirar a publicação, posso te ajudar, vem cá. Suas dúvidas, quais são as suas dúvidas, né? Nada era claro, né? Nada, eu tenho... A mãe das minhas filhas conhecia um fotógrafo de futebol, na época muito conhecido, hoje ele já não atua mais, e a gente mandou mensagem pra ele, falou, cara, me ajuda, o que eu tenho que fazer pra começar e tal? Ele respondeu pra você... Que mas pra mim até hoje não. A fotografia parecia uma maçonaria, né? Assim, é o panela, segredo. Ninguém pode falar. Se você falar, vai ter mais fotógrafo no campo, não sei o que lá. Cara, eu quero que todo mundo esteja bem. Se todo mundo estiver bem, a gente vai nivelar o mercado pra cima, entendeu? E outra, você não se garante. Sabe? Exatamente. Entrou alguém, você nem cumprimenta. O que é isso, gente? Você não recebe a pessoa bem por quê? Eu falo isso por causa da troca de conhecimento, que era um negócio que não existia. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Que eu acho um absurdo falar... Esse cara tem o dom de ser fotógrafo, ele tem um olhar fotográfico. Isso pra mim é a maior desculpa que inventaram lá atrás pro cara falar, não, isso aqui tem que ter dom, é eu que sou especial pra não ter que te contar o que eu faço, que é manusear um equipamento. E que entender de técnica, e que entender e ver outras fotos pra você, né, criar ali na sua referência. Exatamente. O olhar fotográfico pra mim nada mais é do que a referência do cara. Quanto mais você bebe de arte, sabe, sendo cinema, fotografia, pintura, qualquer coisa, isso tudo agrega pra gente na hora de fotografar. Então é isso que forma o nosso olhar fotográfico. Então ali eu já comecei a descobrir isso, de tipo assim, só depende de mim, velho. Não é difícil assim. E que, resumidamente, eu fui aquela mesma pegada que todo fotógrafo. Vai pra agência, e a agência já tem 3, 4 fotógrafos, você é a última opção, aí você não consegue credenciamento, você vai ter que abrir as pernas pra alguém pra poder ajudar, dar uma foto ali, outra aqui pra te credenciar. É o mesmo processo, galera, de todo mundo. O problema é permanecer nesse processo.
O problema é continuar, né, dessa forma, achando que um dia vai melhorar. Só vai melhorar a partir do momento que você tomar uma postura de se valorizar mais. Que foi o que aconteceu, né? Que não tem como eu não contar a minha história, não falar da GIF, por exemplo, do Sotelo, que foi um cara que moldou todo o meu pensamento fotográfico, que foi ali que deu o start. Que é importante falar isso por isso. Porque também não adianta você ter equipamento bom, não adianta você ter disposição de sobra se você não tem base, se você não tem conceito, se você não sabe, entende do mercado. Que é o que eu falo muito pra rapaziada de tipo, mira os grandes. O que os caras estão fazendo? Tem um padrão? Existe um padrão, a gente sabe que existe um padrão. Ah, eu quero ser diferente, não quero fazer. Então, meu irmão, é isso aí, você não vai se adequar. Você não vai entrar pra dentro de um mercado se você não se adequar a ele e ser muito bom naquilo. Que foi o que aconteceu comigo, de começar a entender e desenvolver. E foi tão rápido, igual eu te falo, pô, muita loucura. Tá com uma filha e tendo que sustentar a casa. E agilizar isso e conseguir fazer isso tudo. E a persistência. Só foi rápido porque eu me dediquei muito ao negócio. Eu comecei na GIF em 2015, 2016, eu tava fazendo uma Olimpíada, tirando a vaga de um cara lá de BH que tinha quase 10 anos já, GIF. Não, assim, com certeza. Assim, todo mundo passou por essa agência que realmente ensinou todo mundo, assim, né, vários fotógrafos hoje que a gente vê aí em outras agências internacionais e tal, passaram, né, pela GIF e com certeza, assim, é um grande ganho de conhecimento. Hoje em dia não existe mais, assim, ninguém que vá, né, te levar para algum caminho, né? Você tem ali sempre o Instagram como referência. Aí só que você tá vendo ali a referência, a foto do outro. Só que você não sabe que aquela foto do outro levou 2 dias pra chegar naquela cor. Levou 3 dias pra chegar naquela nitidez. Levou, sei lá, pra chegar naquela cor. Né? Então, assim, cara, você fica ali e fala assim, gente, mas será que eu consigo chegar nesse nível de fotografia? Só que não é o nível da fotografia, é pós-fotografia. Entendeu? Então, assim, esse é o negócio. Hoje, as pessoas estão entrando no mercado buscando referência somente no Instagram. Gente, tem muito mais referência do que isso. Sim. Vocês podem entrar em vários sites de agências, olhar material das pessoas, ou entrar em jornais, revistas, olhar material. Você não para de ficar preso no Instagram. Sim. Para de ter o Instagram e meia dúzia de gente como referência. As referências vão muito além do que o meio do futebol. Vai muito além. Tem fotógrafos excelentes de várias modalidades. Sim. Sabe? Você não precisa ficar preso no fotógrafo de futebol para fotografar futebol. Sim. Sabe? Você pode buscar sua referência em outro profissional. É você e se achar limitar ali... também, né? Exatamente, mas é o que eu particularmente vejo essa limitação em uma galera. Entendeu? E eu acho que dá pra buscar mais coisas. Então, assim, o nosso objetivo aqui também é esse. É gerar uma base pra essa galera que tá começando. Pô, você tem uma dúvida e tal. Eu não tinha com quem tirar dúvida. Era sempre muito difícil. E quando eu ia tirar uma dúvida, era com um homem. Então, assim, hoje em dia, as meninas que estão começando podem tirar uma dúvida com uma mulher. Sim. Que sou eu. Então, assim, isso é interessante. Se eu tivesse tido uma mulher pra tirar dúvida pra mim há 10, 15 anos atrás, seria sensacional. Porque, de repente, eu não ia ter vergonha de perguntar o que eu perguntava. Porque aí eu perguntava, o cara olhava com aquela cara pra mim, ah, tá bom, você quer, assim, ser fotógrafa, né? Veio aqui pra passear, toda maquiada. Entendeu? Então, assim, a ideia agora é ter isso, aqui ser um grupo que as pessoas podem chegar, perguntar, participar. Então, assim, vai ter muita coisa legal aí pela frente. Não, sem dúvida. E você falou um negócio que me fez lembrar, até porque a gente tá gravando aqui, rapaziada, um dia após a final da Recopa. Isso. Né? A gente tá aqui no Rio de Janeiro. Pra quem sabe, eu sou de Belo Horizonte, Lívia é daqui. A gente tá aqui, aproveitou a oportunidade pra começar esse projeto. E ontem eu vi algo naquela sala de imprensa que a gente viu lá ontem, dos fotógrafos. Estava lotada de gente, todo mundo molhado, encharcado por causa da chuva, que devia ter uns 20 caras e uma menina, uma moça. E não foi só uma vez que eu, editando, eu escutei ela falar assim, ô gente, não esquece que eu tô aqui não, respeita um pouquinho. Olha que loucura, sabe? Imagina, isso hoje, depois de já ter você, de já ter várias outras que a gente conhece, que também já passaram por poucas e boas. Mas até hoje mesmo assim, isso continua acontecendo. E aqui também, com certeza, a gente vai ter muita essa intenção, sabe? De abrir a cabeça da galera. De entender que mudou. Sabe? É isso. Que, né, por mais que a gente sabe que ali é um ambiente de futebol, que todo mundo é parceiro, amigo, tem que ter respeito, sabe? A gente tem que entender que não é mais como era antigamente.